Sem mais delongas, com a palavra a nossa Angélica. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Um abraço. Todos que eu não pude fazer pessoalmente, eu digo que adoro abraçar. Recebo muito com isso, mas é muita gente aqui hoje. Acho que vai ficar difícil. Acho que todos recebam o meu abraço. Que essa casa, de maneira especial, receba o meu carinho. E eu sempre aprendi, enquanto franciscana, que era quando que se recebia. E aqui nada eu dei. Desde a hora que eu saltei do carro, nunca recebi. Então eu tenho um compromisso de fé com vocês essa noite. Muito obrigada pela confiança, pela receptividade, pelo carinho. Não sou expositora, não sou nada nessa vida, apenas uma apaixonada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E gosto de falar dele, me sinto bem de falar dele. Mas confesso a vocês que quando recebi o convite, e esse é o segundo, o primeiro eu não pude atender, dada a distância, quando eu recebi o convite, o seu Gilberto me ligou tão generosamente, disse: Angélica, dessa vez é feriado. Eu falei: bom, eu não posso negar, eu vou sim. Daí ele falou assim: é aniversário da casa. Eu falei: mas eu sou... Posso, dia de aniversário, que coisa chique, eu não posso ir não. Aí eu falei: não, eu vou sim, esse convite já vem de muito tempo. O coração estava querendo aparecer por aqui, por essas bandas. Então eu aqui, comemorando com vocês, tendo a honra de comemorar com vocês 41 anos de existência dessa casa. E daí eu fui então conhecer um pouquinho sobre o Eurípides Barçador. Ah, é bom, porque conhecer o dono da casa, né? Vamos saber o que é. E como foi minha surpresa, logo no início do livro, estava lá que Eurípides foi levado em desdobramento a uma campina verdejante, e lá ele avistou a figura de Jesus. E ficou um tanto quanto estarrecido com a visão, e depois de muito pensar, aproximou-se, mas ficou paralisado a uma certa distância, e viu então que Jesus chorava. Então, mentalmente, ele pergunta a Jesus o porquê das lágrimas, né? Pensando que a resposta seria por conta daqueles que não conheciam o Evangelho. E Jesus, então, depois de um tempo, foi receptivo aos seus pensamentos e disse: eu não choro por aqueles que não conhecem o Evangelho, porque esses nós devemos amar. Eu choro pelos que o conhecem e não praticam. Daí eu levei um susto. Eu falei muito a mão, né? Aí vai ter que amarrar a mão. Daí eu levei um susto, sabe? Falei: nossa, é mesmo. Jesus chora por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Aí eu me coloquei no meu saco, junto com muitos conhecidos. E aí então a proposta que eu trago essa noite, acho que não poderia ser diferente. A proposta tem que ser de que nós juntos, eu e vocês me ajudem a voltar no tempo, relembrar esse Evangelho, esse Cristo, para que a gente possa ser aqueles homens e mulheres responsáveis pelo secar dessas lágrimas de intenção, né? Mas se não pensarmos e não agirmos assim, nunca que esse mundo vai ser transformado. E já há 2000 anos atrás, quando Jesus aqui esteve, tínhamos sim maturidade para compreender e para viver cada palavra que ele disse e cada gesto que ele exemplificou.
voltando ao tempo, e vocês vão me ajudar nessa jornada, vamos nos lembrar do início do momento pessoal de Jesus, quando ele, ainda no deserto, tenta entender o que o Pai queria dele, depois de um rápido entendimento com João Batista. E Jesus, naquele momento que ele passa meditando, ele parte novamente para a sua cidade, e o primeiro alvo de sua pregação não é o povo. Ele vai primeiro ao templo, e é lá perto do templo de Jerusalém que ele encontra Hanã, que era um dos 70 sacerdotes. E é ali que ele tenta falar dessa novidade, esse evangelho, essa boa nova, essa notícia nova, essa notícia boa, que ia transformar toda uma situação de opressão, de humilhação, mas principalmente de ostracismo religioso. E Hanã não compreende e ridiculariza as verdades que o Cristo tem para trazer. Ele não fala numa multidão de seguidores, ele fala do seguidor de coração sincero. E ele disse que era isso que ele buscava, que todas as escrituras podiam estar sendo cumpridas naquele exato momento, porque ele vinha para trazer esse novo reino. E Hanã fica muito assustado com tamanha facilidade que aquele homem simples tinha para falar das leis, para falar dos profetas, mas mesmo assim o ridiculariza, não dá ouvidos a ele. E é só a partir desse diálogo que Jesus então vai em busca daqueles que poderiam ouvir, que poderiam ajudá-lo. E a gente vai ter que apressar a história, porque senão uma hora não dá para a gente fazer esse percurso. E ele vai então ao encontro dos apóstolos, homens simples, homens que também judeus como ele passavam pelo momento difícil do poderio romano, que passava por tantas humilhações, por impostos, por situações que deixavam-os cada vez mais pobres. E é a esses pobres, a esses iletrados que Jesus busca, e é nesses corações que ele recebe o sim, eu te seguirei. E aí a comunidade vai crescendo. Pedro, Filipe, João, Tiago. E depois desses 4 juntos dele, ele vai a um em especial, o publicano Levi. E durante muito tempo a história foi muito injusta para com os publicanos, acusando-os de serem contra os judeus. O publicano era um funcionário público, e era entre o povo judeu que eles eram escolhidos. Eram os concursos públicos da época, concurso pelo qual o nosso amigo Zaqueu também passou. Então eram nesses concursos públicos que os judeus se apresentavam, é que eles ganhavam, de certa forma, a antipatia dos outros judeus, porque eles iriam trabalhar para os romanos, eles iriam contribuir naquele pesado tributo que era a cobrança de impostos tão pesados. E para eles isso era muito ruim, era uma traição. Então o publicano, ele era considerado pelo povo judeu um traidor, porque saindo do próprio povo, ele ia cobrar impostos desse povo tão sofrido. E Jesus vai até o publicano, Levi, e pergunta para o Levi: o que você está fazendo? E Levi diz para ele: olha, eu estou cobrando impostos para Roma. Então larga isso tudo e me segue. E Levi seguiu. Mais à frente encontra Barnabé,
encontra outros homens, Judas e Tadeu, que era parente de Jesus, e aí há controvérsia. Todos hoje estudam, muitos teólogos pesquisam a possibilidade de Tadeu e o outro, Filipe Menor, serem realmente irmãos de Jesus, filhos de Maria. Mas essa questão a gente deixa para uma outra ocasião. E por aí vai, aumentando os seguidores. Judas Iscariotes, que vinha de uma outra cidade, Cariote, e o número foi crescendo de homens simples. Os dois únicos que não largam de todo a profissão é Levi, Mateus, o cobrador de impostos, e Judas Iscariotes, que era comerciante. Esses continuam ainda exercendo suas atividades, e no final da noite, quando Jesus reunia os discípulos em casa de Simão ou em casa de Barnabé, eles iam então ouvi-lo. E é nesse ambiente naturalmente formado que Jesus vem trazendo essa novidade, essa boa nova. Certo era que o poderio romano implacável permanecia. E certo também que o povo judeu aguardava o Cristo que iria libertá-los de toda essa situação, que muito além de ser uma opressão, era uma humilhação. Porque o povo escolhido por Deus, o Deus dos exércitos, Javé, o Deus único, que tinha feito uma aliança com seu povo, não podia ser humilhado a ponto de ter o seu povo escravizado pelos gentios, pelos pagãos. Essa era a grande tônica. Era uma tônica que iria além da questão social. Ela atingia em cheio a questão religiosa. Era a supremacia e a onipotência de Javé que estava em jogo diante daquele poderio romano. Então a libertação viria para esse povo como uma libertação político-religiosa. Porque a teocracia era o ponto principal da tradição judaica. E Jesus era judeu. E Jesus conhecia as Escrituras. Jesus as citava Isaías, citava Jeremias, e sabia o que ia no coração de cada um, qual a expectativa. Então urgente era que ele mostrasse que essa libertação viria sob outro aspecto, não o aspecto político, não o aspecto revolucionário, embora a sua mensagem tenha sido no sentido da palavra revolucionária. Ela revoluciona uma forma de comportamento, revoluciona toda uma cultura. Dentro dessas narrativas, dentro desses momentos de Jesus junto com o povo judeu, nós vamos encontrar preciosidades. A cada encontro que Jesus tem, que os evangelhos nos narram, e que hoje a doutrina espírita, através de muitos outros abnegados espíritos, vem nos trazer com mais detalhes, a gente percebe a característica de cada um de nós. Cada encontro, cada cura que Jesus proporcionava era um pouco de nossas expectativas enquanto homens e mulheres que estava sendo curado e transformado. Então agora eu convido a fazermos o que os teólogos chamam de exegese. Nós vamos ficar com um olho no passado e um olho na nossa vida presente. Cada fato que junto nós relembrarmos do tempo de Jesus, nós vamos também fazer o exercício de nos colocarmos como testemunhas e até como personagens dos casos. A primeira grande manifestação de Jesus foi nas bodas de Caná. Todo mundo conhece a história. Ele é convidado a uma festa de casamento, ele vai com a sua mãe Maria, e aí a gente começa
Os biblistas nos ensinam que para Maria estar sendo convidada é porque a festa era de alguém da família, porque mulher, no tempo de Jesus, não contava. A mulher ficava à parte da sociedade. Então, para ela estar nessa festa, provável que fosse algum parente de Jesus que estivesse casando. E festa de casamento na época de Jesus durava 3 dias. E já no final lá das cerimônias, a mãe de Jesus chegam para Maria, mais um fato que testifica que ela era uma pessoa importante na família, dizem para ela: olha, Maria, o vinho está acabando, a gente não sabe como é que vai fazer. Festa naquela época sem vinho não dá. E aí ela diz: não tem problema não, deixa que eu vou dar um jeito. Ela chega para Jesus e diz assim: meu filho, olha, o vinho está acabando. Jesus disse: olha, o que eu tenho com isso? Deve ter falado assim, né? Mas não, por favor. O que eu tenho com isso? Não é minha hora. Mas mesmo assim, Maria tem uma característica. Olha, lembra da hermenêutica que eu falei? Estão um olho lá no passado e um olho aqui no presente. Maria confia. Ela tem certeza de que não ia ficar barato, não. E aí ela chega para os comensais e diz assim: tudo que ele mandar, vocês façam. Aí Jesus então manda que encham as bigas de água, e quando eles servem aquela água do melhor vinho. E aí vem lá o dono da festa, e vem aqueles que experimentaram e falam: nossa, você está de parabéns, mas normalmente a gente serve o vinho melhor no início. Você deixou para servir o melhor vinho no final. E aí a gente faz uma teologia em cima disso. Qual é o melhor vinho? Em todos os momentos da nossa vida, momentos de festa, de festividade, igual esse que hoje a gente está vivendo aqui, 41 anos dessa casa, qual é o melhor vinho? É Jesus. É aquele onde ele se faz presente, é onde ele transforma. Pedro, lá em Boa Nova, tem esse relato. Pedro questiona Jesus com relação a isso. Pedro diz o seguinte: Jesus, como é que pode você usar a sua primeira manifestação como filho, como mensageiro de Deus, como Cristo que nós estamos esperando? Como é que essa manifestação se dá numa festa, numa coisa do mundo? Por que isso? Aí Jesus discorre um lindo testemunho sobre a alegria, sobre a necessidade de estarmos juntos, de estarmos celebrando. Ele falou: Pedro, não existe alegria maior do que ver e servir o irmão. Ver a alegria e servir o irmão. Não existe momento melhor do que você poder fazer alguma coisa por alguém. Essa já é uma dica. E vai Jesus então vivendo a sua vida, indo de uma cidade a outra, caminhando, e um dia ele passa pela Samaria. E a Samaria era uma coisa um pouco conflituosa, porque a Samaria, na verdade, o povo da Samaria também era um povo judeu, mas em determinado momento histórico houve uma intervenção de um outro povo, o povo assírio, se eu não me engano, e lá então houve uma divisão, criaram um novo templo para fazer frente ao templo de Jerusalém. Isso sem contar que tinha o problema do poço de Jacó. A gente já ouviu falar um ditado muito usado, que em terra de cego quem tem um olho é rei. E lá na Samaria era uma região muito árida. E eles estavam passando muito aperto por causa da seca. E Jacó então teve um sonho, e Deus em sonho, a gente sabe que não é bem assim, eu estou falando do texto bíblico, como teólogo, né? Então Deus virou para o Jacó e falou: olha, vai lá no Monte Gerizim, fura um poço lá, que lá vai ter água. Nossa, vai furar poço no monte? É estranho isso, né? Mas Jacó acreditou, porque uma das maiores características da fé do povo judeu, do povo primitivo, era a fidelidade. Não importa se isso possa parecer estranho, eu acredito.
e foi lá, furou o poço. Então ali ficou sendo um lugar sagrado. Então, o templo na Samaria e o poço de Jacó davam ao povo da Samaria um certo orgulho. Então eles romperam lá. Não foi tão simples assim não, estou resumindo o máximo. Eles romperam então com o povo da Judéia. E aí o que eles faziam? Quando eles tinham que fazer a viagem, eles davam a volta danada para não pisar em terra samaritana, para não se contaminar. E aí Jesus veio andando com os seus discípulos, como quem não quer nada. E os discípulos estavam com fome, estavam cansados, e os discípulos vão até a cidade mais próxima, vão a Samaria, a uma outra cidadezinha, e vai então buscar comida. Jesus vai direto lá para o poço de Jacó, se senta e fica lá esperando. Daí a pouco vem uma samaritana com um jarro. Ela estranha aquela pessoa, mas entra lá, pega a sua água. No que ela está indo embora, Jesus pergunta: você me dá de beber? E ela diz: como é que tu, um judeu, pede de beber a mim que sou samaritana? Você não conhece as leis? Porque para a lei mosaica, a lei judaica, o homem não podia se dirigir a uma mulher em público. Nem se fosse esposa, filha, mãe, não se dirigir em público a uma mulher. Pedir para ser servido por uma mulher, pior ainda. As mulheres não serviam nem em casa. As mais pobres, as filhas, dependendo da região, serviam os pais. E aí Jesus diz assim: eu conheço, eu estou te pedindo de beber, mas se você me conhecesse, você ia pedir que eu lhe desse a água viva. E se você tomar da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais vai ter sede. Aí Maria tem uma característica, essa samaritana, ela tem uma característica que nós também temos: o desejo de conhecer, a vontade de experimentar. E ela diz assim: vou me dar essa água, me dá essa água, porque eu sei que eu vou tomar, não vou mais ter sede, não vou mais precisar enfrentar essa estrada toda para pegar. Aí Jesus diz para ela assim: faz uma coisa, vai lá e chama teu marido. E aí ela fica com vergonha. E ela diz: olha, eu não tenho marido. Aí Jesus diz: então isso tu falou a verdade. Aí bota lá a vida da mulher em xeque. E ela diz: nossa, mas como é que você sabe? Você por acaso é o Cristo? É aquele que o povo espera? É o que vai nos libertar dessa situação de opressão? E Jesus diz assim: sou eu. Olha, é para uma samaritana, para uma mulher samaritana que ele revela isso. Escondido, não tinha ninguém vendo, mas ele revela. Mateus escreveu isso lá no Evangelho. E daí a mulher então resolve sair e contar para todo mundo. Porque ela, mas quando ela estava indo, eu vou resolver uma grande questão, que também é uma característica nossa. Já que você é mestre, já que você é o Cristo, então resolve de uma vez por todas essa questão. Onde é que está Deus? É aqui no nosso templo da Samaria? É aqui no poço de Jacó? Ou é lá em Jerusalém? Aí Jesus já nos dá outra dica para viver o Evangelho. Ele diz assim: o verdadeiro Deus é adorado em espírito e verdade. Não precisa de um lugar, não precisa de um local, é no coração. E aí ela sai feliz da vida e diz as Escrituras que Jesus fica 3 dias lá na Samaria, convivendo com aquele povo. Mas não para por aí não. Ele volta para Jerusalém e ele vai até Nazaré. Ele vai até sua terra natal. Porque a gente também não pode esquecer que Jesus era carpinteiro. Ele tinha uma profissão, ele tinha uma família. Então, de vez em quando também ele ia em casa.
Ele ia botar o serviço em dia, né? Ia cuidar. E lá na época de Jesus, vocês sabem disso melhor que eu, mas existia um grande templo em Jerusalém, mas existiam as sinagogas, que eram igrejas, comunidades menores em cada cidade. E Jesus então vai até a sinagoga na cidade de Nazaré, como todo mundo ia. Mas eles já haviam escutado, porque nessas idas e vindas de Jesus, ele curava muita gente, ele consolava muita gente, mas o que mais chamava atenção eram as curas que ele produzia, que ele coordenava, porque se a gente for ler com bastante atenção, as curas eram intercâmbios. A pessoa dava dela e Jesus dava dele. Era um mutirão. A cura se processava de forma bilateral. E isso já havia chegado aos ouvidos lá dos nazarenos, da cidade de Nazaré. E eles falavam, mas não é esse menino aí, filho da Maria, filho do José, não é esse menino que a gente viu crescer, que Cristo, que nada. Deixa ele que a gente desmascara ele aqui. Porque aí também o povo de Nazaré tem uma característica nossa. Galinha de caldo de casa não dá bom caldo, né? Assim, a gente às vezes insiste em achar que o outro é melhor. A casa do outro é melhor, a casa espírita do outro é melhor, a forma do outro viver é melhor. E os nazarenos não puderam entender que Jesus... E quando Jesus então começa a fazer a pregação, quando Jesus começa... Porque o ritual era o rabino lia o texto da Torá e algum do povo se levantava, né? Algum homem se levantava e fazia a explicação. E aí Jesus foi lá, abriu a passagem de Isaías, que já previnha a vinda do Salvador, do Cristo. Jesus lê, o rabino já havia lido, Jesus explica e diz o seguinte: vocês estão vendo isso que está escrito aqui acontecer. Eu sou o Cristo. E aí ele é achincalhado, ele é humilhado, ele é escorraçado da sinagoga, às vistas de Maria, porque lá nas sinagogas, assim como o templo, ela tinha vários pátios. Então é como aqui essa casa. Tinha um pátio principal onde ficavam os homens, os mestres, os doutores da lei, chamados fariseus, e lá atrás ficavam as mulheres. E Maria lá ficou assustada. E aí eles diziam assim: então, se você é o Cristo, faça um milagre, faz uma cura igual essas aí que estão dizendo que você faz para a gente ver aqui agora. E Jesus nada fez. E aí eles escorraçaram Jesus, juntaram Jesus pelo colarinho, não era colarinho, né? Era túnica, e levaram lá para fora, e tinha lá um desfiladeiro, e eles falaram: vamos te jogar daqui, que você é um blasfemo, você está falando em nome de Deus. E aí Jesus então olha para todos eles, profundamente nos olhos, e eles vão se afastando de mansinho. Jesus sai do meio deles e volta para casa. O milagre aconteceu. Jesus conseguiu aplacar a fúria e o orgulho com um olhar, mas ninguém percebeu isso, porque essa é uma característica nossa. Muitas das vezes a gente, nas nossas orações, fazemos súplicas a Jesus pedindo as suas bênçãos e esquecemos de pedir a sensibilidade para perceber a bênção de cada dia. Cada dia Deus opera um milagre na nossa vida, com um olhar, e a gente não percebe. Outra passagem muito linda é quando Jesus encontra, aliás, aí não é Jesus que encontra. Existia uma mulher, e essa é polêmica demais, e agora está virando moda falar dela, então vamos ser bem rápido para a gente não cair
e nenhuma contradição, porque não temos conhecimento para tanto. Maria de Magdala. Só que uma coisa aqui, como teóloga eu afirmo, ela não era prostituta, tá? A prostituta era outra. Mas deixa... Então, Maria de Magdala, ela não era prostituta, ela tinha os problemas dela lá. A prostituta não. Existiam outras Marias na época de Jesus. Maria ou Miriam era um nome muito comum. Então tem vários relatos, mas prostituta ela não era não. Há especulações, graças a Deus tem muito teólogo, exegeta que gosta disso e fica pesquisando, e qualquer hora dessa a gente vai ter uma notícia direitinho. Já tem um monte de ideia, mas eu não vou trazer ideia que possa ser em verdade, né? Tem umas até que eu gosto muito, mas um dia, se for verdade, eu conto para vocês, por enquanto eu não posso. Mas ela era uma mulher que tinha uma necessidade de amor muito grande, mas um amor verdadeiro, característica nossa. Nós nos iludimos muito com os amores da vida. A gente pede sempre um grande amor e a gente não entende o que é esse grande amor. E Maria era assim, ávida por um grande amor. Até um dia em que, ao passar pelo lago de Genezaré, ela ouviu Jesus fazendo uma pregação e falando justamente sobre o amor, que era a tônica do seu evangelho. E Maria, então, vê o seu coração repleto, ela se desilude. E às vezes as pessoas vêm até a gente e dizem assim: ai, eu estou sofrendo muito, porque eu passei por uma grande desilusão. Aí quando o momento permite, que eu sei que a pessoa não vai me enforcar, eu digo assim: graças a Deus, que a pior coisa do mundo é você viver iludido. Esses amores ilusórios, esses desejos ilusórios. Então quando a pessoa se desilude, dói pra caramba, mas é bom, porque ela vai botar o pé no chão. Foi isso que aconteceu com Maria de Magdala, da cidade de Magdala, ou Miriam. Ela então veio que Jesus tem uma proposta nova, de um novo amor que preenche aquilo tudo que ela buscava na sua vida. E aí ela pede à escrava dela que procurasse Simão Pedro e tentasse que Jesus recebesse ela à noite, escondido, para que não causasse escândalo a ninguém, porque ela era considerada de má vida. Má vida não é prostituta. Ela tinha uma tendência diferente para a época. Então Jesus está lá na casa de Simão e Maria à noite, na calada da noite, vai buscá-lo. Muitos poetas já escreveram sobre esse encontro, mas Humberto de Campos é fantástico. Quando vocês puderem, peguem Boa Nova, porque ele tem uma forma de descrever esse encontro muito bonita. E ele diz que quando Maria abre a porta, Jesus já chama pelo nome, Maria. E ela diz: você me conhece? E aí vai outro recado de Jesus: Ele nos conhece pelo nome. Antes que a gente fale alguma coisa, Ele já sabe aquilo que a gente precisa, aquilo que vai dentro do nosso coração, o nosso desejo. E aí Jesus então faz aquela predição linda para Maria. E Ele fala do amor, um amor maior, um amor supremo. E ela diz assim: então eu não quero mais nada nessa vida, eu quero te seguir, me deixa aí com você. E Ele diz: calma, um dia você vai poder me amar como eu preciso. E ela diz assim: eu queria tanto ter filhos e não posso. E Jesus diz assim: calma, muitos filhos virão por você, não do teu ventre, mas você vai ser mãe do amor. E aí a gente sabe a história de Maria, né? De Miriam. Ela se transforma, ela muda o desejo dela de amar. E ela é fiel a Jesus.
Onde Jesus ia, estava lá Maria. Tanto que ela foi a primeira a saber da grande novidade, quando Jesus volta em corpo espiritual, Estevão está com ela e manda que ela avise a Deus. Ela foi a primeira a ver, né? E aí então ela transforma. Porque o amor que Jesus prega, e aí ele deu para a gente, acho que foi você que deu no texto, é um amor que tem que transformar. Vejam, Maria, o amor que tem que transformar, o que diz Eurípides, não é um amor estático. Esse amor ele é tão grande que ele invade a vida da gente e faz com que a gente se transforme. Então a gente consegue perceber a dimensão desse amor que a gente busca. E outros, um que é muito meu amigo, que eu gosto muito de ler e de ouvir, é Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um publicano, era judeu e sofria muito. Apesar de ele ter uma situação financeira muito boa, porque o Império Romano pagava direitinho, e ele tinha um percentual em cima dos impostos que ele cobrava, ele não era bem visto, eu já contei isso aqui no início, pela sua comunidade de fé, porque ele era considerado um traidor. Ele passou no concurso público, que naquela época era diferente de hoje, iam todos os candidatos à praça pública, e lá então o intendente romano escolhia quem seria o trabalhador para Roma. E Zaqueu era isso, ele era um trabalhador. E ele estava lá cumprindo o seu papel. E aí ele ouve dizer que Jesus, aquele homem nazareno, que estava fazendo muitos milagres, que curava muitas pessoas, que promovia uma paz extrema por onde ele passava, que entre os seguidores desse Jesus existia um que era publicano como ele. E aí foi a tábua de salvação. Porque em Zaqueu tem muitas características nossas. Dizem as Escrituras que ele tinha uma baixa estatura. Aí eu já me identifiquei de cara. Mas a gente também tem que fazer uma teologia com relação à baixa estatura de Zaqueu. Essa baixa estatura também é você se colocar tão inferior que você se sente a última das criaturas, incapaz de alcançar qualquer coisa. Muitas vezes nós nos sentimos assim: eu não mereço, eu não tenho capacidade, porque a gente se coloca pequeno. Então, quando Zaqueu soube que Jesus ia passar por Jericó, a cidade dele, ele falou: eu tenho que ver esse homem. Dois problemas. Primeiro, que eu sou baixinho. A multidão já está postas na entrada da cidade. Eu não vou ver nunca. Não vou ver nunca esse homem. Eu queria pelo menos ver. Então, o que ele faz? Ele escolhe uma árvore lá, o sicômoro, e sobe. Olha que interessante. Vamos fazer uma teologia em cima disso? Muitas vezes, apesar de Jesus ter dito que o verdadeiro Deus nós adoramos em espírito e verdade, muitas vezes a gente precisa de uma árvore, uma casa espírita, uma igreja, uma profissão de fé, um título religioso qualquer. Isso é bom, seja ela qual for, porque se for instrumento para que a gente possa ver o Cristo, porque ele só queria ver, ele não queria se sentir, não queria conversar, queria ver. Então ele subiu na árvore. Qual foi o susto dele quando Jesus passa por baixo da árvore, olha para cima, fala o nome dele e diz: desce que hoje eu vou comer na tua casa. Não deve ter descido, ele deve ter caído. E isso acontece com a gente. Quando a gente descobre, quando a gente vê Jesus,
mensagem para nós. Quantas vezes a gente pega o texto bíblico, ou a gente está na casa espírita, ou a gente está lá na igreja, e aquele texto, aquela passagem vem direto, entra aqui no coração da gente. A gente fica meio bobo na hora, né? E fica meio que assim, será que é? Será que não é? Mas o Zaqueu ficou tão emocionado porque ele falou, sabe que é verdade? Ele nem pensou, ele foi para casa, foi preparar a casa para receber Jesus. Ele foi preparar a casa. Porque ele precisou subir na árvore, ele caiu da árvore, desceu, sei lá. Mas é na casa, é naquele momento íntimo que Jesus vai ao encontro dele. Ele pode ter visto Jesus lá, mas eu tenho que levá-lo até minha casa. Eu tenho que preparar um local para ele. E aí ele prepara. E é um diálogo lindo, porque o que incomodava Zaqueu era a riqueza. Ele era rico. E ele disse para Jesus, logo que Jesus entrou na casa dele, olha, eu tenho uma coisa para te falar, Senhor. Eu sou justo. Eu sou justo. Eu não cobro nada além do que tem que ser. Eu estou cumprindo o meu papel. Eu estou fazendo a minha parte. E Jesus então refaz com Zaqueu a sua identidade, porque ele diz assim, filho de Israel. Ele resgata a identidade de Zaqueu que ele havia perdido pelo preconceito. E Jesus então faz aquele discurso bonito, porque o mal não está na riqueza. O mesmo dinheiro, a mesma moeda que compra o pão fomenta a guerra. O mal está no uso que eu vou fazer desse dinheiro. E às vezes, ao longo da nossa vida, a gente vai se punindo pelos nossos desejos materiais. A gente vai se punindo pelos nossos desejos de conquista. A grande questão Jesus já resolveu. Não é no que você tem, é o uso que você faz. E às vezes é isso que nos escandaliza. Num país de tantas riquezas, ainda tantos morrendo de fome. E aí então vem a nossa característica. E mais uma dica de Jesus. Tudo aquilo que eu posso fazer para matar a fome do outro. Todas as possibilidades que eu tenho. E Jesus vai por aí afora. Outro encontro fantástico, Jesus com Joana de Cusa. Aí me desculpe, eu vou ter que ser um pouco feminista agora, porque o texto manda. Não é por mim, não. Joana de Cusa não era sobrenome. É porque a mulher, na época de Jesus, eu já falei que não tinha valor, né? Mas não tinha só no povo judeu, não. Lá no povo romano também era meio complicado. Tinham as matriarcas, mas era um regime patriarcal. E aí, então, a mulher tinha identidade com o esposo. Então, Cusa, na verdade, era intendente romano. Era um alto funcionário romano. Joana não era judia, ela era romana. Era uma cidadã romana. E ela vivia as turras com o Cusa. Parece que o rapaz não era muito bom, não. Era um marido um tanto quanto difícil. E ela reclamava e sofria muito com isso. E ela sofria muito as investidas dele, porque ele era um tanto quanto bruto, insensível. Graças a Deus os maridos hoje não são assim. Todos são muito sensíveis. Não é? Falei que eu não, né? Senão fica chato para mim, ter que ir embora para casa amanhã. Mas a sensibilidade não era forte do Cusa, não. E ela ficava muito triste com isso. Ela não gostava daquele jeito dele ser, não. E a empregada dela, a serva dela, começou a ir. Eu agora não vou falar aqui. Mas suponhamos que tem alguma mulher aqui que esteja passando por um momento desse. Eu acho que não. Mas pode ser. Né? Pode ser que tenha o contrário,
porque hoje em dia a igualdade, né, está vindo. Às vezes o marido também tem uma mulher insensível. Então vamos deixar a história mais ecumênica e vamos falar nos dois sentidos. Às vezes o marido tem uma esposa do lado que parece um elefante, não no tamanho físico, mas na mentalidade, e atropela o sentimento dele. E são essas diferenças que às vezes fazem com que nós nos iludamos e que nós soframos muito. Então essa mulher sofreu muito por isso. E a serva dela, vendo que ela estava muito caidinha, muito triste, virava e mexia, a coisa estava viajando, não dava atenção para ela, não ligava para ela. Ela falou, olha, vamos conhecer o Nazareno, ele tem tantas palavras bonitas. E Joana então vai lá com a empregada dela, com a serva, e fica encantada. Aquele mesmo encantamento que Miriam, a Maria de Magdala, teve, Joana também teve. Falou, isso sim é que é vida, esse amor é que eu quero para mim, não era aquele moço que está lá em casa. Eu quero esse amor para todos, um amor fraterno, esse amor de Deus. Que Deus é esse? É esse Deus que eu quero conhecer. Aí foi procurar Jesus, falou, olha, meu problema é esse, não está dando certo lá com o meu marido e eu quero te seguir. Eu sou romana, mas eu quero me converter a esse teu Deus. Esse sim me calou fundo no coração. Então me permita que de agora em diante eu possa te seguir. Aí Jesus, com muita paciência, com muito carinho, chega para ela e diz assim, olha, Joana, eu preciso muito de você, sim. Você vai me seguir sim, mas não é agora. Volta lá para casa, para o teu marido, para aquele moço difícil, volta para aquela tua esposa difícil, porque alguma coisa vocês têm que fazer juntos, desde que não seja um matar o outro. Mas volta para lá. E todo o amor que eu estou tendo, que você está tendo, você transforme em dedicação. Quanto mais ele te tratar mal, mais você se dedique a ele. E assim a Joana fez, até teve um filho. Mas me parece, os relatos bíblicos e os exegetas não conseguiram muita coisa sobre ela, não. Não sei dizer para vocês se o coisa melhorou ou não. Eu acho que não. Mas a grande questão é que nós, olha uma característica, às vezes, só às vezes, a gente põe a culpa no outro. O outro já tem a sua dificuldade, mas aí a gente aumenta e não percebe que a gente também erra. Então o que mudou na casa de Joana e de Cusa não foi a personalidade dele, mas foi a maneira dela de recebê-lo, foi a maneira dela de encarar a situação. Então, se isso ajudar, leve isso para casa e transmitam a quem precisar. A grande questão, às vezes, não é transformar o outro, mas é se transformar para poder entender o outro. E aí também a gente sabe, eu hoje não posso contar as histórias todas, né? Mas a Joana, ela teve um momento dela de estar com Jesus, sim, porque ela se converte ao cristianismo e ela é levada à fogueira, e no momento em que ela está sendo queimada ao lado do filho, ela, por ser cidadã romana, o soldado diz a ela, me jura, porque você tem cidadania romana e você fica livre. E ela diz não. E o filho pede a ela, mãe, eu não quero morrer, nega. E ela diz não. E eles queimam o primeiro filho dela. Depois eles tocam fogo nela. E aí o soldado pergunta para ela, e se Deus só te ensinou a morrer? E ela diz não, me ensinou a amar, inclusive a amar você também. E aí diz que foi lindo, né? Quando ela perde o corpo físico, é Jesus, e Jesus disse, eu não falei que um dia você ia estar comigo? Né? Mas fiquem tranquilos, fogueira ainda não tem. Não aquelas, fogueiras hoje são outras. As fogueiras hoje são outras, não sei se melhores ou piores.
fazendo mais um caminho. Tem uma outra, eu gosto muito da mulher na Bíblia, né? Eu acho elas fantásticas. Talvez porque elas fossem tão oprimidas, mas quando elas resolviam tomar uma atitude, nossa, era um negócio incrível. Basta Maria, né? Que diante daquilo tudo ela disse: sim, faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Legal isso, né? Essa não é característica nossa ainda não. Outro personagem interessante, agora eu vou abrir um parênteses, fazendo uma homenagem ao meu amigo Leonardo Boff, José. Leonardo Boff tem um carinho muito especial por José, lançou um livro há pouco tempo sobre ele. E Leonardo fala na obediência de José. Ele diz assim: a história está para conhecer um ser mais obediente a Deus do que José. Porque José está lá na dele, tranquilo, tinha lá a sua profissão, coisa que para a época era difícil, vida estabelecida, prometem a ele Maria, uma moça linda, de boa família, ele todo feliz, porque a casal não toda por ser, né? E aí José está lá muito bem, de repente Maria aparece grávida. Foi difícil, né? Mas o anjo, né? O Espírito lá chegou e falou para José e ele obedeceu. Pegou e desposou Maria. Aí estava indo tudo bem, Maria já estava perto de ter neném. E José, vai ter um censo lá. Isso aí foi um malabarismo teológico, um dia a gente conversa em off, né? Mas aí José bota Maria no burrinho, sai, né? Nasce o neném, volta para Nazaré, está tudo muito bem. Aí o anjo de novo diz para José assim: olha, larga tudo e vai para o Egito. Ele larga tudo e vai para o Egito com Maria. Aí ele já estava muito bem lá no Egito, as coisas já estavam estabilizadas, tudo legal, aparece o anjo de novo. Aí diz para ele assim: vai, está tudo bem, volta para lá. Ele volta. Cumpriu o papel dele com obediência. Uma característica nossa. Ainda não, vai ser. Está quase sendo, né? Um dia chega lá. Mas voltando de novo às mulheres, existia uma que sofria de hemorragia. Vocês já ouviram isso. Agora cuidado, tá, minha gente? A Bíblia, ela não é mentirosa não, mas ela tem todo o peso de uma cultura. Então a gente tem que saber botar um óculos direitinho para ler. Então tem um texto bíblico que diz assim, que a mulher sofria de hemorragia há 30 anos. Uma pessoa que sofre de hemorragia há 30 anos, o corpo físico não aguenta, né? Então a gente tem que saber entender a força de expressão que tem a Bíblia. Mas era uma mulher e padecia de hemorragia. Dentro da cultura judaica, a perda do sangue é uma coisa muito séria, porque eles praticavam o holocausto em oferenda a Deus. Então, perder sangue é como perder a dádiva da vida dada por Deus. Então, era complicada essa história. Então, a mulher que estava com hemorragia era considerada impura, porque ela não estava dando valor ao dom da vida. Então, ela tinha que ficar presa no bom sentido. Ela ficava dentro de casa, num compartimento separado, sem ter direito a se comunicar com ninguém. E essa mulher sofrendo de hemorragia, ela foi assim uma pioneira, porque ela, sabendo que Jesus ia passar por lá, ela vai ao encontro de Jesus e toca em Jesus. O gesto, o fato dela ter saído de casa já era o suficiente para ela ser apedrejada. Ela poderia sofrer a morte por apedrejamento por estar desobedecendo a lei da impureza, do puro e impuro. E ela toca Jesus. Naquela multidão toda, Jesus diz assim: opa, alguém me tocou. E aí os discípulos dizem assim: mas tanta gente, Senhor, tanta gente se empurrando, se acotovelando, claro que alguém te tocou. Não, alguém me tocou de uma forma especial. E eles olham para trás. Gente, imagina o susto que essa mulher levou.
Que susto! Que susto! Ser flagrada na rua, em público, dizer que ela tocou. E ela não amarela, ela diz assim, filho, olha que coragem. Essa é uma característica dessa mulher. Aí o que Jesus diz para ela? Mulher, vai logo, não se apedreja, né? Vai porque a tua fé te salvou. Quem curou você dessa vez não fui eu. Foi a tua fé, foi a tua coragem. Essa é uma característica que nós devemos buscar. A coragem de enfrentar a nossa fé. Porque se a gente acredita no Evangelho, a gente tem que ter coragem de testemunhá-lo no dia a dia. E se as pessoas falarem que a gente está correndo o risco de apedrejamento, não tem problema. Porque o apedrejamento ainda acontece hoje de forma diferente, não sei se melhor ou pior. Mas para a gente não dizer que Jesus trouxe uma novidade, uma boa nova só para os judeus, a gente deve entender que a sua mensagem foi bem mais além. Quando o centurião romano, e ele tinha esse nome porque ele era o comandante de 100 soldados, né? O centurião está com um servo dele, doente, e já tinha ouvido falar de Jesus, resolve ir até o encontro de Jesus. E aí é bonito, sabe? Ele chega para Jesus e diz assim, de cara, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Conhecendo a sua condição de pagão. Não sou digno, sou judeu, né? Mas se você daí de onde você estiver falar uma palavra, o meu servo que está lá em casa vai ficar curado. E aí Jesus olha para ele e lança uma bomba, que foi uma das características que levou Jesus ao assassinato. Jesus diz assim, ainda não havia encontrado entre os homens de Israel fé maior que a tua. Jesus, nesse momento, ele bota uma pedra muito grande no calçado dos judeus, principalmente da hierarquia religiosa. Porque o povo judeu acredita no Deus único, mas esse Deus único é uma posse e uma exclusividade dele, do povo judeu. Dividir esse Deus e as dádivas desse Deus com outro povo, principalmente o romano, era demais, era uma blasfêmia muito grande. E aí então eles começam a ficar preocupados com aquela figura, que até então era mais um profeta, era um fazedor de milagres. Mas aí ele começa a comprometer. E aí vai mais longe ainda. Num dia de sábado, onde o judeu não fazia absolutamente nada e não faz até hoje, com o respeito que nós devemos a esse grupo religioso, que são as nossas origens, é a nossa base religiosa. Se hoje estamos aqui, muito devemos à cultura desse povo, então não vai aqui uma crítica, vai um relato, um fato. Aos sábados eles não fazem nada, eles ficam em oração. Jesus sai com os seus apóstolos no dia de sábado. E diante da necessidade de alguém de ser curado, Jesus não se furta de fazê-lo e cura no dia de sábado. E aí Jesus começa a ser provocado com relação a isso. E eles começam, os doutores da lei, os fariseus, começam a se acercar de Jesus e fazer perguntas pertinentes às leis mosaicas. E perguntam sobre o dia de sábado. E ele diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Que a grande questão é o servir. Eles perguntam sobre a impureza quando veem que Jesus chega à casa de Simão e não se lava para comer. E eles falam então da impureza que estava entrando pela boca. E Jesus diz, aquilo que é mais impuro não é o que entra pela boca do homem, mas é aquilo que sai. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Jesus começa com as suas prerrogativas e isso soa ao ouvido dos judeus como provocações. Jesus, quando entra em Jerusalém, perto da festa da Páscoa, é aclamado rei. É aclamado rei por aquele povo que sofre e que diante dos seus comentários e das suas atitudes se sentiam curados e aliviados. E aquilo então soa como ponto de partida para a perseguição. Aí Jesus passa a ser perseguido não por uma questão política, porque, meus irmãos, o Império Romano não estava preocupado com a figura de Jesus. Jesus incomodou foi ao povo judeu. Jesus incomodou foi ao clero. Jesus incomodou foi à religião. Porque a proposta de Jesus, desse Pai que ele apresenta, não o Deus dos exércitos, não o Deus do povo judeu, mas ele apresenta o Deus de todos, o Pai, o Abba, o Paizinho, aquele que é soberanamente justo e bom e que acolhe em seus braços a todos. E isso é uma característica nossa. Por vezes nós esquecemos que esse Deus é o Deus de todos, é o Deus do justo e é o Deus daquele que ainda está equivocado. É o Deus daquele que promove a vida, mas também é o Deus daquele que mata. E que não deve ser achincalhado, mas que deve ser amado, que deve ser compreendido e que deve ser visto e entendido como responsabilidade nossa que conhecemos o Evangelho.